de oração. Graças te damos, Senhor Deus e Pai, pelo teu cuidado sobre as nossas vidas, pela vida das nossas irmãs, dos nossos irmãos, por esta classe do curso Bacharel em Teologia que está chegando na sua finalização. Graças te damos por esta oportunidade rica e preciosa que nos tem sido dada. Entregamos esta última aula para o louvor e glória do teu nome, da matéria de Teologia Pastoral e deste curso Bacharel. Que teu Espírito Santo em tudo possa nos guiar nesta última aula, nos ministrar como tem nos ministrado, que a tua palavra possa falar poderosamente a cada um de nós. Sustenta-nos, ajuda-nos, dá-nos da tua graça que nos basta, usa de bondade e misericórdia para conosco, abrindo as nossas mentes, corações, teu Espírito Santo possa estar nos guiando em todas as coisas. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio que temos tido de estarmos juntos todo este tempo, nesta grande batalha com vitória no poderoso nome de Jesus. Esta aula está aos teus cuidados. Ilumina a minha mente, meu coração. Ajuda-me, Senhor, a fazer o que te agrada, para a tua honra e para a tua glória. Muito obrigado, oramos, agradecidos, entregando tudo aos teus cuidados no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Perfeito. Tá chegando uma mensagem aqui, vamos lá. Irmão José está com dificuldades para entrar, mas ele vai entrar. São problemas de conexão. Já está aí falando no Santo, Santo aparece. Graças a Deus. Perfeito. Vamos, só estaria então faltando irmã Fabiana. Somente irmã Fabiana que estaria faltando hoje. Boa noite, a paz do Senhor, irmão José Carlos. Tudo bem? Graças a Deus. Tudo branquinho por aí, com certeza, né? Tudo branco. Cheio de neve. Branco e espesso, né? Se fosse branco seria bom, mas tá espesso, grosso o negócio. Tá feio o negócio aqui. Mas é bom, eu tenho saudades daí, não vou mentir não, tenho muita saudade. Meus irmãos, como estamos, pela vontade de Deus, chegando na finalização desta matéria, deste curso Bacharel em Teologia, acredito que a partir do dia 9 já não teremos mais, né? Obviamente. Próxima semana, dia 2 vai ser a prova, unicamente às 8h30 da noite. Então, no dia 9, obviamente, os irmãos que estão aqui, com exceção, se não me engano, da irmã Fabiana, eu não estou muito certo do irmão Wellington, que aí não teríamos como continuar com dois alunos, então nós vamos orientá-los que eles façam no formato de aulas gravadas, né? Porque não tem muito sentido continuar um curso bacharel em teologia com dois alunos, mas eu acredito que também eles estão com poucas matérias para finalizar, mas pelo que eu tenho aqui registrado, este grupo que está aqui já fecha particularmente todo o Eu bacharel no continuo, dia de... pastor. Ah, Eu ainda tenho, acho que 3 matérias, o senhor falou, um dia. é verdade, tá certo. Três matérias. Não, tô tranquilo, então. Vamos então trabalhar com. O irmão, só para título de conferência, depois Só para conferir aqui do meu lado, me envie as matérias que. Eu tenho postado sempre lá no grupo a grade. A irmã confira na grade e só envia para mim para a minha conferência aqui do meu lado, nada mais. Tá bom. E aí, a partir do dia 9 então a gente estaria recomeçando. É que seja com três alunos, tudo bem, a gente pode recomeçar. Com dois já ficaria mais complicado, mas três tá bom, sem nenhum problema. Perfeito, perfeito, perfeito. Vamos à página de número 11. Vida devocional, ministérios, sofrimentos e recompensas. De qualquer maneira, irmão, José Carlos vai participar em agosto, né, da formatura. Quero acreditar, porque até lá ele já tenha já fechado todo o quadro das matérias. Com certeza, se Deus quiser, então ele vai estar conosco na formatura do mês de agosto, né? Creio que vocês já anotaram, vai se dar no sábado 29 de agosto, na cidade de Framingham, no estado de Massachusetts. Depois eu vou confirmar direitinho o endereço, mas eu já falei alguma coisa sobre o endereço, é na 50 da Hollis Street.
mas a gente vai adiante, né? A gente vai manter o grupo, não mais o grupo em si, ou seja, a gente vai criar, vamos manter o grupo do bacharel, claro que a gente vai eliminar os irmãos que estão se retirando ou terminando e vamos manter o grupo do bacharel com um número menor, claro, e criarmos o grupo dos formandos, para que também a gente continue mantendo plena comunicação. Maravilha. Vida devocional, ministério, sofrimentos e recompensas, página de número 11. Uma frase foi dita, estamos lá na nossa apostila, ok? Deus não tem compromisso de fidelidade conosco. Ele tem fidelidade com a sua palavra e a sua palavra repleta de bênçãos e promessas de Deus para os que a cumprem. E assim, sendo manifesta a sua fidelidade para conosco. Uma frase curiosa, tem o seu sentido bíblico, e aí vamos procurar avaliá-la agora. Um mega evangelista respondeu a uma repórter quando perguntado qual a razão que ele próprio atribuía o seu deslize moral e assim respondeu: Meu erro foi em descuidar de meu devocional diário. Uma certa pessoa, ao passar e ver que seu pastor estava trabalhando limpando seu lote e cuidando do asseio de sua casa, disse: Muito bem, meu pastor, gosto de lhe ver assim trabalhando esforçado. E o pastor nada lhe respondeu. Ao retornar, observou que seu pastor estava sentado com roupa limpa, Bíblia do lado, muito quieto e pensativo. O irmão então disse: Ei, meu pastor, em pleno meio-dia descansando? O pastor não se conteve e respondeu de forma natural: A primeira vez que você passou, eu estava me distraindo. Agora eu estou trabalhando por você. Curiosa essa abordagem. Um ativismo religioso atrapalha e muito nossa vida ministerial e pessoal. Gostaria de ver os irmãos investissem mais em suas famílias, pois se neste ponto for bem sucedido, o ministério e a igreja só tem a ganhar. A oração, o sermão vivido e preparado, o tempo a sós com Deus, uma cumplicidade espiritual com o cônjuge, a ministração do esposo sobre a esposa e da esposa sobre o esposo, é de fundamental importância para uma sólida estrutura para um pastorado de sucesso. Isso já falamos, né, já em várias de nossas aulas, que é impossível, embora infelizmente tenhamos casos que eu particularmente, né, que eu conheço, e creio que também os irmãos infelizmente conhecem, de pastores artistas, né, que querem em casa ser uma pessoa e na igreja são outra pessoa. Mas cedo ou tarde a máscara cai, não é? O verdadeiro conteúdo vem à tona e quem mais sofre nessa história toda é a igreja do Senhor, é o reino, não é, que é afetado pela irresponsabilidade desses líderes que ainda não entenderam, né, que o sucesso deles na igreja dependerá do sucesso deles em casa, com sua família, com suas esposas, com seus esposos, com seus filhos. Então não tem como, gente, não tem como. E se há um aparente sucesso hoje na igreja ou na frente da igreja, ele é temporário, ele é tempo porque é fachada, entende? Ninguém consegue servir por muito tempo a Deus de fachada, não faz sentido, não encaixa, não tem conexão, compreende, meus irmãos? Então, que Deus tenha de todos nós misericórdia, todos, por igual, e mais de nós que somos ministros, não é? Que temos a responsabilidade de pregar, ensinar e viver e pregar do que ensinamos e pregamos, né? Porque se eu prego, se eu ensino, eu não vivo na minha vida, cedo ou tarde, né? Deus vai me desmascarar, não tem jeito. De Deus ninguém se esconde, de Deus ninguém cobre absolutamente nada. Continuamos aqui, né? No próximo parágrafo. A maioria dos fracassos vem de uma infeliz atitude de menosprezar nossa limitação humana
nossas pequenas falhas e não respondendo a tempo oportuno e deixando acumular, não revendo, não nos autoavaliando, não nos autocriticando e assumindo e corrigindo nossas falhas. Um grande problema dos líderes hoje em dia são vários, mas o mais gritante são os líderes que não fazem uma autoavaliação de si mesmos. Nunca eles param para se perguntar: será o que eu estou fazendo está agradando a Deus? Ou eles estão fazendo para agradarem ao público ou a si mesmos? Esse é um grande problema. Se cada líder parasse um momentinho da sua vida e fizesse essa autoavaliação, quero acreditar que muitas dores de cabeça no meio da igreja poderiam ser evitados. Mas o problema que já falamos, né? O orgulho, o maldito orgulho que é a origem, né? Lá no Éden, Adão e Eva transferiram este mal para nós. Nós temos, não adianta. Não, pastor, eu não sou orgulhoso. Eu não sou orgulhosa. Claro que sim. Nós temos uma medida de orgulho que está dentro de nós, lá embutido. Pode ser pequenininho e você não percebe, nós não percebemos. Uns têm bem claro, bem escrito aqui na testa: sou uma tremenda de uma orgulhosa ou arrogante, mas todos nós temos. Então, todos os dias, quando oramos ao Senhor, temos que pedir que Ele traga à tona: Senhor, faz-me ver os meus pecados escondidos, faz-me enxergar as minhas deficiências que eu não enxergo, que eu não percebo, porque nós temos, irmãos, temos que admitir, nós temos um bunch, né, um pacote de deficiências que estão lá dentro, algumas bem guardadinhas, bem hermeticamente fechadas num pacote, entende? Basta o momento certo, uma circunstância que venha a ocorrer na nossa vida, que aquele pacote pluc, estoura e aí sai tudo que não presta. Assim é o nosso coração, assim é o nosso ser humano. Nós temos que admitir isso, irmãos. Precisamos diariamente. Senhor, olha para mim, Senhor, me ajuda a enxergar o mal que eu não vejo em mim. Corrija-me. Temos que fazer aquela oração, né, que Davi fez no Salmo 139, versos 23 e 24. A conexão do irmão José congelou, mas ele vai voltar, né? É o frio, né? O frio está congelando as conexões. Irmão José voltou, irmão José? Congelou, por enquanto. Irmão José Carlos, é a conexão dele temporariamente congelou. Ei, é o frio, gente. Até o frio está até congelando. Irmão José Carlos, Oi. a sua conexão congelou. Que benção. Nós vamos ter que fazer uma oração para o fogo do Espírito aquecer a conexão, né? Não pode congelar, não. Meu Deus, justo. Não, não pode, não, né? Mas é assim mesmo. Meus irmãos, que Deus nos ajude, né? Como já falei aqui, né? Se queremos ter um ministério de êxito, continuamos aqui no parágrafo que estamos aqui. Se queremos ter um ministério de êxito, devemos começar por entender nossas próprias limitações e não escondê-las como se fosse perfeito fôssemos. Somos sim carentes de Deus em tudo. Este sim é um bom começo de caminhada, né? Eu, particularmente, cada dia que eu acordo, eu fico bem um tempo fazendo meu devocional pensativo. Senhor, o que que eu posso fazer para ser menos pior do que em relação ao dia de ontem? O que que eu posso fazer para menos pecar, menos errar, menos me equivocar, menos fazer burrada? Me ajuda, Senhor, me ajuda a enxergar aquilo que eu naturalmente não consigo enxergar. Se tivermos essa atitude diariamente, que não é uma atitude minha, particularmente, é uma atitude que a Bíblia nos ensina, nós vamos ter uma caminhada mais tranquila, ou pelo menos mais abençoada, porque poderemos evitar muitos males que geralmente, não é, podem ser evitados. Infelizmente, tem aquele tipo de mal que na nossa inconsciência não conseguiremos evitar. Irmão José Carlos faz a menção da palavra
vigilância, né? É uma coisa complicada para nós seres humanos, vigiar. Nós somos excelentes no discurso de falar, ore, meu irmão, ore, mas poucos ministros, pastores que eu tenho ouvido ultimamente tocam nessa tecla de vigilância. Aliás, Conversa, eu vou fazer o site da. eu tenho ouvido muitas poucas mensagens enfatizando vigilância. Acredito que os pastores deveriam se preocupar também em trazer no púlpito mensagens que envolvessem vigilância. Creio que alguma coisa, quero acreditar, mudaria um pouquinho no quadro tão complicado que vivemos hoje em algumas igrejas. Temos aqui o item número 10, ética. Ei, essa é uma partezinha delicada demais, demais, demais. E tem muito a ver com formação. Mas vamos ver qual a importância da ética dentro da teologia pastoral. Deixa É eu o só conjunto de. interromper, pastor, Sim, desculpa, eu sim, só vou Não, sugerir é a algo. instrução de um sim, profissional. sim. É um livro Eu que vou eu te gosto ensinar. muito de ler. Já é Sim. há mais ou menos, já é a terceira vez que eu leio ele. Ele é bem fininho. Ele chama Ego Transformado. Ouvi falar deste livro, não o tenho O e não o conheço, mas tem boas Timothy, recomendações dele. Timothy Keller, ele fala sobre a questão do ego transformado e você se conhecer através do evangelho, que é a verdadeira palavra do Senhor. Em uma sentada você lê, porque ele é muito fininho. Eu li ele hoje à tarde novamente. Ele é gostoso de ler Faça-me, e ele é faça-me a bondade, minha irmã, fotografe e poste lá no grupo. fácil, é um livro E de vamos. bolso, sabe? Bem fininho assim, ó. Sim, Mas sim, bem ele acessível, bem acessível. isso, ele cita coisas que é muito valiosa falando sobre o ego transformado, o quanto a gente tem que ser melhor todos os dias. Eu gosto muito dele, é facinho de ler. Excelente. Abençoe-nos, pastora Priscila. Por favor, faça uma foto bem nítida e coloque lá, por favor, no grupo. Eu particularmente teria interesse. Já tive boas recomendações, umas 4 ou 5 no ano passado, porém faltou-me lembrança e oportunidade. Então, eu acredito que essa semana mesmo eu estarei adquirindo este livro, porque eu tenho bastante interesse em ir bem adiante, bem a fundo dentro desta temática, né? Que é uma temática válida e de grande importância para todos nós, todos, incluindo a mim, né? Que estou convivendo diariamente com pessoas, né? E é preciso trabalhar mais o meu ego, se eu posso usar. Isso, está lá, ego transformado, lições vida nova. Ok, vou verificar se ele também tem disponível. Possivelmente tem em inglês. Eu gosto sempre de ter essa literatura nos dois idiomas. Então, recomendado, Sim, ele é altamente recomendado. traduzido. Eu coloquei as considerações finais, porque assim, é o Uhum, resuminho do livro tá no final, que eu coloquei as duas fotos depois. Mas ele é certo, muito, é certo. de fácil, assim, pra gente, uma sentada de tarde você lê, e ele realmente tem o original dele, e ele cita Uhum. também várias coisas assim, ele é rapidinho, uma sentada de tarde você lê, e ele faz a gente refletir muito, igual eu falei, é a terceira vez que eu leio, porque é uma linguagem gostosa, tá bom? Perfeito. Meus irmãos, altamente recomendável aí pela pastora Priscila. Vou estar adquirindo esta semana, ou em português ou em inglês, porque é uma temática, repito, de alta importância para todos nós. Não apenas para líderes, mas para toda a igreja, né? Que ela nos ajuda a olhar para dentro do nosso eu, do nosso ego, para que possamos, com a graça de Deus, estarmos nos melhorando mais e mais. Ética, essa é uma outra coisinha difícil e delicada que envolve formação. Formação. E mexer em formação dói muito. É o conjunto de normas, deveres que rege o comportamento ou conduta de um determinado grupo. Bem, seria este um conceito bem definido e esquadrinhado dentro de um contexto geral, porém este tema existe suas variantes que são as mais diferentes pela grande diversidade cultural dos povos, os quais regem ou elegem sua ética dentro de seus princípios e valores, sejam estes das mais diversas áreas: moral, religiosa, política, familiar.
Nós necessitamos de ética, mas Deus não tem ética, nem necessita de uma. Ele é soberano, ele é seu próprio realizar da forma que apraz. Na verdade, a ética, ela tem que governar o nosso comportamento, não o comportamento de Deus. Por quê? Porque Deus é perfeito. Deus é perfeito, seria um absurdo exigir de Deus ética. Um completo absurdo. Nós que precisamos de ética, nós que precisamos de vigilância, nós que precisamos de domínio próprio, nós que precisamos de temperança, nós que precisamos, enfim, do fruto do Espírito. Então, Deus, coloque isso bem na sua mente. Deus não precisa de ética. A ética que existe nas Escrituras Sagradas é para nós. Nós que precisamos de equilíbrio, nós que precisamos ser ajustados, nós que precisamos ser guiados, orientados. Deus, perfeito, não tem nenhuma necessidade. Vamos adiante. Nossa visão ética evangélica deve ser baseada, está chegando a irmã Wellington, graças a Deus, primordialmente no ser para depois se referir ao ter. Boa noite, paz do Senhor, Seu meu pastor, estimado Wellington Brás. Tudo geladinho por aí? tá demais. Muito, Geladinho e branquinho, né? muito branco. Meu papai do céu, ei, meu irmão, tenho saudade desse lugar aí. Por mais gelado que seja, por mais branco que seja, chega, ó, quando chegar mês que vem eu já tô batendo angústia, porque começa a esquentar muito aqui aí, meu irmão. Ixi, Não apareça aqui a partir de abril, esqueça-se. Aqui fica torrando até agosto. Você pensa em voltar? Estou trabalhando nisso há 8 meses. Está difícil, porque eu não estou conseguindo valores de aluguel assim compatíveis com a nossa realidade. Está bastante caro, bastante, está acima de 4.000, entendeu? E mais de 4.000 de aluguel para mim fica complicadíssimo. Mas deixa isso nas mãos de Deus. Deus vai, por alguma razão, por misericórdia, trabalhar em cima disso. Mas vamos lá, vamos voltar à ética, né? Essa partezinha incômoda para muita gente. Assim, visualizamos um contexto de ética protestante com ética evangélica. Isso tem que ser bem avaliado, tá? Por quê? Porque isso pode causar conflitos que vai de cultura a cultura. Alguém está com áudio aberto. Faça-nos a bondade de fechá-lo. Isso, senão eu fecho aqui do meu lado, porque o som, queira ou não, cria uma certa interferência. Obrigado. A ética protestante, ou seja, como nós evangélicos, está lá na página 12, se faz com referência a uma constante pregação de oposição baseada num contexto fundamentalista de distanciamento do social e secular e apego às benefícios oportunistas e convenientes dos institucionalizados, isto é, religião, progresso, liberdade, discurso, fundamento. Americano na época do início da atuação missionária nos países latinos, onde o céu é o fim da igreja, mesmo estando na terra. Por outro lado, a ética evangélica, que deve ser focada nos compromissos da missão do reino, com sacrifício, labor, renúncias, às vezes envolvimento com o ser integral, o homem, e todo o seu contexto espiritual e social. Oposição ao pecado e suas estruturas de pecado, como ecologia, relacionamentos interpessoais, prostituição, saúde e justiças, entre outras. Ética evangélica não pode ser desvirtuada da ação cristã verdadeira, mas estamos em falha com isto. Ética verdadeiramente parte do pressuposto bíblico cristão e de consciente convicção de vontade de Deus e de uma harmonia que rege a satisfação pessoal, espiritual, familiar, social, religiosa, denominacional, etc. O que, para finalizar, lembrei-me de uma frase: somos verdadeiramente livres quando formos livres do olhar do outro. Nada mais ético do que um bom relacionamento com Deus, conosco mesmo e com os demais. É uma questão complexa porque o que é ético, digamos, para mim pode ser não ético para você, porque isso está muito ligado à formação. Aqui estamos falando a vários irmãos, irmãs, alunos que tiveram
diferentes formações. Quando eu falo diferentes formações, foram formados de forma diferente nas suas casas, com seu papai e com a sua mamãe, tiveram algum tipo de formação escolar, acadêmica, tiveram alguma influência ambiental de amigos, familiares. Tudo isso tem que ser levado em consideração e levado ao prisma, à luz da ética das escrituras sagradas. Aí entra o conflito. Nem sempre aquilo que eu aprendi com meu pai, com a minha mãe, nem sempre que eu aprendi nas escolas que pude estudar ou me formar academicamente, nem sempre a influência dos amigos e familiares que tive dentro do meu entorno ou ambiente familiar estão de acordo com a ética da palavra de Deus. Aí temos que ser humildes o suficiente em reconhecer que a nossa formação pode criar obstáculos em vivermos a ética da palavra, a ética das escrituras. Você pode dizer, não, eu fui formado assim, assado. Ok, ok, temos que admitir isso, mas se dizemos, eu sou nova criatura, como nova criatura, somos então obrigados a nos ajustar, a nos submeter à ética que a palavra de Deus nos ensina. E é neste ponto que dói, e dói bastante. Não é à toa, não é em vão, que vamos encontrar muita gente na igreja constantemente vivendo conflitos ou tendo uma vida de conflitos, tendo conflitos com a sua igreja, tendo conflitos com seu irmão, tendo conflitos com a liderança, se não é no sentido contrário também. Dependendo da liderança, tem líderes que estão em constante conflito com a igreja, com os membros. E aí, como resolver isso? O problema tem que ser analisado a fundo. E a grande maioria, não estou dizendo 100%, mas mais de 60% dos problemas, e nos dois sentidos, seja da liderança para a igreja, como da igreja para a liderança, estão arraigados ou enraizados na questão da ética. Vamos lá, então, entrar mais a fundo e nós vamos ver que essa é uma questão delicada, difícil de ser resolvida a curto prazo e que vai exigir renúncia, sacrifício, humildade em reconhecer. Uma Maria Bandeirinha faz uma abordagem dos problemas, pode estar na igreja, mas deixa eu ler aqui, Caio, rápido. Um dos problemas pode estar na igreja, ok, mas não estou conseguindo. Um dos problemas Pode não estar. a pessoa esteja na igreja, seja constante na igreja, mas não está na presença do Senhor. Logo, isso Isso pode é o que acabamos de falar agora. Estar na igreja de domingo a domingo não quer dizer que o camarada, o irmão, a irmã, esteja na presença de Deus. A presença de Deus tem que aprender a ser cultivada em casa, com a família. Esse é um grande problema. Eu já trabalhei com pastores que têm uma mentalidade, infelizmente, por formação, oposta às escrituras, ou seja, tem o coração desse tamanho para servir a Deus, porém não se convenceram que servir a Deus não basta ter um coração desse tamanho, basta ter uma mente aberta a se sujeitar ao que a Escritura nos guia e nos orienta, né? Alguns, infelizmente, o fazem por ignorância, por não conhecerem as Escrituras, outros o fazem por formação, e aí essa formação em choque, em choque. Eu conheço dezenas de pastores aqui na América, até com bom nível de formação ministerial, acadêmica, teológica, mas a formação que receberam em casa, ela fala mais alto
Tão alto que dizem, eu aprendi assim com meu pai, que foi pastor, com meu avô, que foi pastor, com meu bisavô, que foi pastor, e aí obrigam a igreja a viver de ativismo. De segunda a domingo tem que estar na igreja. Não importa que a casa esteja bagunçada. Não importa que o relacionamento com a sua esposa ou com seu esposo e seus filhos esteja bagunçado. Tem que estar na igreja. Mas isso é ativismo, meu Deus. Esse é ativismo. E Deus não se agrada de ativismo. Deus quer ver termos uma Ritualismo vida também, né? espiritual. Como? O ritualismo. O ativismo está conectado com o ritualismo e com a religiosidade. Se formos fazer, a grosso modo, uma pesquisa, né? Claro, causa até um pouco constrangimento, mais de 60% dos membros das nossas igrejas são ritualistas, são religiosos. Não quero ser cruel com a estatística, mas se você encontrar 30, 40% que estão mesmo batalhando para estar na presença de Deus, levanta a mão. Mas hoje a grande maioria, ela não. Todo o problema está no ensino, irmãos. Uma igreja que é bem ensinada, tem uma boa estrutura de ensino nas Escrituras Sagradas, ela vai entender. Prioridade número um: estar eu e minha família juntos, estarmos na presença de Deus. Como eu posso fazer bem a obra de Deus se eu não começo dentro da minha casa? Ter o sentido de presença de Deus. Não faz sentido. É ter duas caras. Uma cara em casa e uma cara na igreja. Isso é hipocrisia. E isso não leva a nenhum lugar. Ao contrário, leva o reino a ser fraco, o reino a ter sérias debilidades, brechas abertas. E aí o inimigo das nossas almas, que não é bobo, não é ingênuo, ele começa a lançar inúmeras armadilhas para complicar o caminho da igreja, o caminho dos pastores, o caminho da membresia. Aí faz aquela bagunça que já sabíamos que o inimigo é expert em trazer confusão no meio do povo de Deus. Mas vamos lá, irmãos, vamos Pastor, analisar um deixa só pouquinho eu mais. dar aqui, perdão, interromper, deixa eu só dar um exemplo aqui. Se eu tiver errado, o senhor com certeza vai me corrigir. Sim, senhora, por gentileza. Essa semana eu estava lendo Lucas 13, do 10 ao 17, que fala da mulher encurvada. Ela era uma mulher que, pelos vistos, ela frequentava a sinagoga, né? Sem dúvida, E a, sem dúvida. e a palavra era lida, né? Sim, Só sim. que nada acontecia, né? Mas Certo. naquele sábado que Jesus estava ensinando numa dessas sinagogas que ela estava lá, o milagre aconteceu. E por quê? Sem Não foi dúvida. o sábado, não foi o ensinamento, mas eu, pelo que eu entendi, né, foi a presença. Sim. Então, muitas igrejas pensam que havendo barulho, louvores e coisas a palavra que esteja lá a presença de Deus, mas às vezes é um engano. Essa presença resulta em experiência. Então, aquela mulher teve uma experiência com Deus, com a presença de Deus. Aí deixamos uma pergunta no ar: quantos de nós estamos tendo experiências genuínas com Deus? E vou repetir, e me toma emprestado a frase que nossa irmã Maria Bandeirinha acabou de usar, e é bíblica. Será que nós estamos ensinados a entender que experiência é só barulho? Só barulho? Só barulho? Não estou querendo dizer que numa experiência não possa haver barulho. Pode, claro. Mas nós não podemos nos basear que o barulho é sintoma, é sinal de experiência com Deus. Elias era um religioso, pensando que através do barulho ele ia ter um encontro com Deus. Mas sabe qual foi o encontro que Elias teve com Deus? Através de uma voz suave, fina, que sussurrava, baixinho. Elias, Elias. Aí Elias entendeu, caramba, aí está a presença de Deus, aí ele É ocultou. multiforme. Exato, irmãos. Então, mas o problema é que a nossa cultura brasileira e evangélica incutiu no subconsciente, não tanto no consciente, que a presença de Deus está no barulho. Não está, irmãos. Alguém vai dizer, pastor Luiz Prestes, o senhor não é pentecostal? Sou.
e de carteirinha assinada. Lata Só vazia que eu faz barulho, pastor. Exato, mas só que eu sei que tem momento que não preciso do barulho para eu ter a presença dele na minha vida. Vai ter o momento certo, a hora certa. Bum, agora é a hora do barulho. Mas eu já tive encontros com Deus sem uma necessidade de uma gota de barulho. Aqui dentro do meu escritório, orando, falando com Deus, meu Deus, recebi encontros com Deus que vale, com todo respeito, eu não estou aqui menosprezando, vale por mais de 10 cultos. Por quê? Porque o coração é que chama, quebrantado, contrita, que busca, que atrai a presença de Deus. E hoje, infelizmente, eu falo com muita tristeza, os pastores não estão sabendo biblicamente orientar o rebanho de Cristo a um genuíno encontro com a presença de Deus. É um tema de uma mensagem que eu vou ministrar dentro de 2 meses num congresso de homens numa igreja hispana no estado de Utah, não é? Se a tua presença não for comigo. Êxodo capítulo 33, versículo 11. Hoje é o tema, né, desse congresso de homens. Então, a irmã Maria Bandeirinha já me ajudou com uma boa inspiração. Né? Eu já vou agregar a minha mensagem, né, que eu estou montando já algumas semanas, né? Dentro de 2 meses, então, eu estarei ministrando sobre a presença de Deus. Mas vamos avançar. Pastor, deixa eu Sim, só senhora. comentar algo assim. A presença de Deus, ela só vem sobre nós quando nós temos a necessidade de dar mais de nós para Deus. É Opa! nós nos ofertarmos a Deus, é nós Opa! nos entregarmos inteiramente a Deus, é nós desejarmos ter intimidade, compromisso com Deus, responsabilidade nas coisas dele, porque aí ele vai acrescentar a nós os seus segredos. Deus só se revela para quem tem intimidade com ele. Aí está, aí está. E aí eu faço um pequenino adendo, mas já pegando no gancho da nossa irmã Ruth. Quanto mais nos esvaziarmos de nós mesmos, mais espaço teremos para a presença de Deus. E porque muitos hoje não têm essa presença, porque estão cheios de si. E Deus não pode encher-nos na medida que estamos cheios do nosso eu, do nosso eu quero, do nosso posso, do nosso eu acho. Não. Temos que nos esvaziar. Nos esvaziando, irmãos, a presença vai nos tomar. Deus E quer essa domínio. presença é exatamente o domínio que Ele quer ter sobre nós. E aí vamos aprender a ética de Deus, que é essa parte que eu quero entrar agora. Estive pensando nesses dias sobre valores. Estive analisando, está aqui na apostila, tá? A ética e Deus. Página 12. Estive analisando sobre a moral do homem, sua cultura e seu senso de valor decorrente ao seu habitat cultural sobre as posições e imposições da sociedade. A gama de boas maneiras e o manual de condutas equilibradas e saudáveis para que o homem viva bem se dá o nome de ética. Ética não é um sentimento. Tampouco é uma ação isolada, mas é motivação que acompanha a ação ou que gera atitudes corretas ou recheadas de um querer, de uma vontade de acertar. Assim é o homem capaz de se conduzir a si mesmo, movido e removido pelas normas e padrões da estabelecida necessidade ética. Mas Deus, repito uma vez mais, não tem ética, porque ética para um ser que em si mesmo reside. Por que ética? É a pergunta. Para um ser que em si mesmo reside valores incontestáveis. Não se pode questionar os valores e as atitudes de Deus, pois elas, apesar de diferentes e indiferentes aos olhos e à ética humana, são melhores para nós. Para quem lê o livro de Jó, observa que Deus permitiu o diabo tocar em seus bens, que não eram poucos. Ele mesmo toca na vida de Jó, e este íntegro e reto. Por quê? Porque Deus tem ética? Na realidade, Deus não tem ética. Se Deus é mau ou sanguinário, eu digo desde a minha ótica humana assumida e recebida via veias da sociedade, assim ele continua sendo incontestável. Pois o mal de Deus é o melhor para nós. Isso aqui dá um nó cego na cabeça de muita gente. E muita gente questiona a veracidade das Escrituras. Vamos ler esse texto?
nós temos alunos que ficam realmente indignados. Peraí, se Deus é Deus, por que ele permite o mal ou porque dele pode vir o mal? Vamos entender um pouquinho isso? Tentar entender, porque entender completamente é impossível. Livro do profeta Isaías. É um tremendo de um livro. Livro do profeta Isaías, capítulo 54. Versículo de número 16. Eis que eu criei o ferreiro que assopra as brasas no fogo e que produz a arma para o seu devido fim. Também criei o assolador para destruir. Dá para entender isso? Não, não dá. Se a gente for olhar na ótica humana, não dá para entender. Ué, como é que pode proceder o mal diante de Deus? Não tem sentido. Porque ele é amor, ele é bondade, ele é benignidade. Calma. Vamos agora a Isaías 45, 7. Voltando a alguns capítulos, indo para trás. Isaías 45, 7. Isso aqui dá problema na cabeça de muita gente. Eu formo a luz e crio as trevas. Que é isso? Peraí, é Deus que está falando? Ele mesmo, o próprio. Faço a paz e crio o mal. Agora não estou entendendo mais nada. Não é para entender. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Ah, peraí. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, ó, anote aí. Ele usa o mal como elemento didático, como ferramenta para nos ensinar. Hã? Claro. A origem do mal, a essência do mal, anote aí, a essência genuína, pura do mal não está em Deus. Está em quem? Em Satanás. Concordam? A essência pura do mal está em Satanás. Satanás foi criado perfeito? Claro. Perfeito, sem pecado, sem mancha. Mas a decisão dele, pelo seu livre-arbítrio, pela sua escolha, ele se decidiu ir na contramão da obediência devida que ele, como ser angelical, criatura de Deus, por ele criada, formada, deveria prestar ao seu Criador. Então, o mal começa aí, pela desobediência. E aí o mal aflora. E estranhamente, Deus usa o mal como uma ferramenta didática, isto é, uma ferramenta de ensino para nós. Não que Deus tenha prazer de usar o mal para nos bater, nos açoitar, nos chicotear. Ele usa o mal para que nós entendamos que nós somos maus por natureza humana, por criação, por formação, por herança adâmica. Estão me entendendo, irmãos? Deus usa o mal para nos dar a conscientização que em nós não tem nada que valha, que preste. Se algo em nós hoje presta, é por causa do sangue de Jesus. Estamos de acordo com isso? Que nos purificou, nos limpou de toda a nossa escória, de todos os nossos pecados. Nós, naturalmente, alô, gente, não temos nada de bom. Nós somos, como diz um pastor no Rio de Janeiro, nós somos raça ruim, sangue ruim, povo difícil. Mas Deus é tão bom. Tão bom não, ele é bom. Esse negócio de tão bom é para nós seres humanos. Faça aqui uma correção, não existe essa. Deus é tão bom. Alô? Eu poderia dizer, irmã Ruth é tão boa. Aí tá certo. Agora dizer que Deus é tão bom, aí eu estou cometendo um erro teológico grosseiro. Ele é bom e tá acabado. Não tem essa de tão bom. O tão bom é para nós. O irmão José diz: o homem não precisa do diabo para ser mal, o diabo potencializa através da. Irmão José! Irmão José! Olha a bola, o gol que ele fez agora. O diabo não precisa do homem.
O homem, pela sua malignidade, dá espaço ao diabo para potencializar o seu mal. Caramba! Só por causa disso, irmão José, cinquentinha para o seu irmão. Mas jogou agora pesado. Irmão José Carlos tem desses mistérios, né? Ele fica todo o tempo quietinho. Mas na hora certa ele descarrega a R15 dele, né? E arrebenta. Cinquentão pro irmão. Thank you. Eita, vai fechar essa matéria com um sorriso Colgate. Parabéns, meu irmão. Muito boa essa sua abordagem. O irmão fez uma abordagem de teólogo, gente grande, tipo Hernandes Dias Lopes. Sabe quem falou isso? Semana retrasada, irmão Zé Carlos. Hernandes Dias Lopes. Eu sei que o irmão não ouviu ele, porque o irmão colocou nas suas palavras. Mas semana passada assisti um vídeo dele, eu estou no Instagram dele, ele falou quase parecido, irmão José Carlos. Aí eu parei para pensar, não, o irmão José Carlos não ouviu essa mensagem, que essa mensagem está fresquinha. E só os assinantes do Instagram do pastor Hernandes Dias Lopes é que têm acesso a essa mensagem. Parabéns, irmão José Carlos. O diabo não precisa de nós, irmãos. Nós somos tão ruins. Agora eu vou dizer aqui algo meio gracioso, né? Não é que eu queira ser engraçado. Eu acredito que muitas das vezes o diabo olha para mim, para nós, e diz: caramba, o cara é pior do que eu. O camarada está agindo pior do que eu. E é verdade. Às vezes o diabo fica assustado em ver o nível da malignidade do ser humano. Ele fica. Eu pensei que eu era mal, mas o ser humano está ganhando de mim de goleada. E que Deus tenha de nós misericórdia. Então, é nesse sentido, meus irmãos, que Deus cria o mal. Ou seja, ele usa o mal como uma ferramenta para nos ensinar a entender que nós, sim, somos maus. E o mal dá um tapa de luva de ferro no rosto de cada um de nós, e queiramos ou não tem acreditado? Ou aprendemos por bem, ou aprendemos por mal. Não é verdade? Infelizmente, a grande maioria de nós aprendemos mais pelo lado ruim, pelo lado mal. Não, se eu dou um tapinha de leve, um exemplo, né? Só um exemplo. Irmão Wellington, ele não vai reagir. Se eu aumento o tapinha, ainda ele não reage. Agora tem que dar um tapão para machucar ele. Aí ele vai reagir. Opa, 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 opa. Nós não somos Israel assim, era irmãos? assim, né? Israel era assim. Mas nós somos assim na grande maioria de nós. De repente, o Espírito Santo está trabalhando em nossa natureza, em alguns de nós. Não precisamos de um tapinha que doa. Mas a grande maioria de nós precisa de um tapa que sangra para reagirmos. Que triste isso, irmãos. Que triste. Precisamos ser golpeados com força para nós reagirmos como Deus, na verdade, quer que reagíssemos, né? Reagíssemos mais pela ternura, pelo seu amor, mas fazer o quê? Isso faz parte. Mas é como disse a irmã Ruth agora há pouco, né? Isso depende do quanto estamos cheios de nós. Quanto mais nos esvaziarmos de nós, mais a presença dele não vai nos dominar. E aí Deus não vai precisar nos dar tapinhas duros, tapinhas que vão nos sangrar. Basta o toquezinho dele. Ai, 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 Senhor. Por isso que Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus. E olha que ele tomou uns tapas pesados da parte de Deus. Uns tapas bem que deram para sangrar a família. Mas era um homem sensível ao arrependimento. Para quem. Bom, já falamos, tudo é dele. Continuando lá, tudo é dele. Bem e mal. Tudo está sujeito a ele. Ó, até os demônios. Ou você pensa que Deus deixa um demônio fazer isso e aquilo, assim no mais? O demônio está fazendo isso e aquilo com permissão dele. Não tente entender isso, por favor, vai dar um nó na sua cabeça. Deus permite os demônios fazerem isso e aquilo, isso e aquilo, isso e aquilo. E agora? E agora? Deixa nas mãos dele, ele é soberano. Estão na corrente, né, pastor? Exato. Hoje me chamou um pastor revoltadíssimo com a situação migratória. Pastor Hispano. Eu só ouvi ele. Ouvi ele 48 minutos. Falava. Precisava desabafar. E eu ouvi. Meu Deus, esse homem vai ter um infarto. Deixa ele falar. Falou 48 minutos. Esse governo é isso, esse governo é aquilo, e tá, e tá, e tá, e tal. Terminou, meu irmão? Terminei. Meu irmão, tudo que está acontecendo tá no controle de Deus. Não,
acredito. Meu irmão, mas é pastor de igreja. Ei, tudo está no controle de Deus. Não, mas a nação americana deu um cheque em branco desse homem fazer o melhor, meu irmão. Não questione os propósitos de Deus. Se Deus permitiu esse homem entrar e fazer o que está fazendo, está no controle de Deus. Mas aonde Deus quer chegar com isso? Boa pergunta. Boa pergunta. Agora eu vou te dar uma parte da resposta. A parte da resposta é o seguinte: Deus quer que aprendamos a nos submeter mais e mais a Ele, a confiar mais e mais nele, parar de olhar para os políticos, parar de olhar para os governantes como eles tivessem a varinha mágica de condão para resolver nossos problemas. Só tem um que está 24/7 lá de cima, olhando para cada um de nós, interessado em resolver os nossos problemas. É Ele. Ele ficou quieto. Mas o senhor está muito pessimista. Não sou pessimista. Sou realista e otimista. Se a minha vida está nas mãos dele, meu Deus, eu tenho que crer nele. Pastor, ele é indocumentado, entrou em processo agora, tá cheio, recebeu social, recebeu Employment Authorization. Eu recebo muito convite para viajar, mas já me disseram que o pior lugar para estar é no aeroporto. Eu concordo com o irmão. É o pior lugar. Ele não sabe, né, que eu trabalho viajando todo final de semana. Quando eu falei, ele ficou horrorizado. E o senhor não tem medo? Eu? Medo? O medo vai me paralisar. Primeiro é meu trabalho. Segundo é a maneira como eu o tenho para servir a Deus. Terceiro, eu tenho que manter a escola e manter a minha casa. Eu tenho escolha em ter medo? Tu tá brincando. Pastor, você Eu não falou com ele escolhi. que eles foram tomar café 2 vezes aí na sua casa? Eu escolhi servir a Deus, irmãos. Eu escolhi servir a Deus. Aconteça o que aconteça. Viajei esse final de semana, tá lá. No aeroporto de Orlando. Fui e voltei. O Ice lá dentro, dando volta lá dentro, com coletão e tudo. E muita gente com os olhos desse tamanho. E eu vi gente andando para trás, descendo esse carro rolante, como voltando. E eu falei, eu tô aqui, meu irmão. Não sou melhor do que ninguém, né? Quando eles passam na minha frente, eu até faço isso, ó. Vai com Deus, Deus te abençoe. Irmãos, ou confiamos ou não confiamos, amém? Decidimos ou não em confiar. Alguém aqui está decidido a confiar em Deus ou não? Pronto, pronto. Nossa vida está nas mãos dele, não tem saída. Tá tudo complicado? Tá. Vai ficar mais ainda se eu deixar de confiar nele. Aí esquece. Aí esquece. Olha lá, irmã Ruth. Deus é suficiente, ele cuida daqueles que confiam tudo a ele. Pronto, ele é suficiente. Irmã Ruth, só está querendo ganhar um pontinho? Bom, já vou lhe dar 40. Pronto, pronto. A senhora ficar só. Irmã Ruth provocou, irmã Ruth. Não, não provoca o homem aqui, porque o homem aqui reconhece. Ei, 40 para a senhora. Deus é suficiente. Não precisamos de mais nada, de mais ninguém, tá? E parece que não, esse assunto tem muito a ver com ética, ou seja, como é que está o nosso comportamento diante da realidade que estamos vivendo? Pastor, faz Ah, lembrar a história também de José. Ele isto preferiu aí. confiar e permanecer nas promessas que Deus tinha para ele do que, Se por desesperar, exemplo, essa é a ter verdade, né? caído em pecado com a mulher de De Potifar, né? Potifar, ele escolheu o quê? O calabouço. Ele escolheu o calabouço. Meu Deus, vamos parar para pensar, gente. Não estão fora do assunto. Olha a ética de José. Olha a ética de José. Ele sabia, não. Se eu não me inclinar aos desejos da mulher de Potifar, já era. Estou frito. Ele preferiu ser frito. Escolheu 13. Você escolheria ficar 13 anos no calabouço para ter a tua dignidade intocável na presença de Deus? Alguns pensariam, eu não pensaria, não. Não sou melhor do que José, não. Falei, não. Se é para confiar em Deus e ficar no calabouço, eu fico no calabouço, mas a minha integridade com Deus vai ficar intacta. Pronto. Exato, exato. E isso é sacrifício, ou não é? Sacrificou José 13 anos da sua vida, sabendo que Refugiou no valeria, calabouço. e valeria a pena, gente.
Eu Mas vejo José hoje, uma sombra de Jesus. exatíssimo, exatíssimo. E o Mas que Jesus passou, ele também passou de uma outra forma, né? Sendo de condenado, uma, sendo preso, sendo vendido. em outras palavras, não se negocia confiança a Deus. Mas hoje você vai ver crente negociando sua confiança a Deus. E isso é perigoso. Isso é uma falta de ética. Eu negociar minha confiança em relação a Deus, tem que ser doido. Falta de ética. Se é para eu me prejudicar, mas eu estar bem com Deus, eu me prejudico. Escreva. Se é eu, como cristão, me prejudicar e eu ficar bem com Deus, eu me prejudico, mas fico bem com Deus. Se é para eu perder, eu quero ficar bem com Deus. Se é para eu me arrebentar, eu fico bem com Deus. Eu não tenho como escolher. Entende, irmãos? Eu sei que alguns podem até escolher. Não, eu tenho que ficar bem com os dois lados. Não existe essa. É difícil você ficar bem nos dois lados. Ou você fica bem com Deus, ou você fica mal com Deus. É uma questão de escolha. Aí fica com você, minha irmã, meu irmão. Escolher. Fica bem ou fica mal com Deus? Eu prefiro ficar mal mesmo comigo e ficar 100% bem com Deus. Faz-me lembrar também o texto de Jó, tá aqui, ó, lá embaixo. Me faz lembrar o texto de Jó 42, onde ele diz: Bem sei o que tudo podes, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora vêm os meus olhos. Olha que loucura. Jó experimentou o que é presença de Deus. Se tem um camarada na Bíblia que provou presença de Deus, olha só, Jó. Ele não negociou a sua fé. Ele foi até tentado. Amaldiçoa o teu Deus e morre, diz a sua esposa. Ainda continua um mistério, né? Ninguém sabe o que aconteceu com aquela mulher. Eu ouço vários pastores dizerem: ei, casou com outra, o abandonou, e isso. Aí alguém me perguntou esse dia: o que o senhor acha? Olha, estudando e pesquisando a fundo, você vai se escandalizar que eu vou dizer agora. Foi a mesma mulher. Hã? É. Jó não ficou, Jó não trocou de mulher. Ela não o abandonou, porque a Bíblia não teria dificuldade nenhuma em dizer: e a mulher de Jó o abandonou. A Bíblia não menciona. Ela saiu fora de cena por um tempo. Mas quando Deus restaurou tudo a Jó, eu creio que Deus restaurou também a fé da mulher de Jó. E Deus, que é Deus, provou: ó, eu vou te abençoar o teu ventre. E tu vai dar o dobro de filhos que você recebeu anteriormente. Perceberam lá no finalzinho? Jó recebe tudo em dobro. O dobro dos filhos, o dobro das jumentas, o dobro dos camelos. Tudo em dobro. Porque ele decidiu confiar. Isso tem a ver com ética? 100%. Vamos virar a página? Página 14. Ética no ministério. Ei, aqui pega. No ministério, como nas sociedades organizadas, existem seus valores acompanhados de ações de bom senso nas atividades ministeriais. A ética no ministério é preponderante frente às demais classes profissionais existentes, pois tratamos com veemência e assim o somos, representantes do que se chama ser correto e íntegro. Assim que nomeamos alguns passos dos vocacionados ao ministério. Elevado senso de responsabilidade. Vivenciar o ministério da confidência. Buscar sempre o discernimento sem ser inconsequente, precipitado a omitir opiniões. Ser amoroso, humilde e discreto nas situações diversas. Saber claramente o buscar saber o que é ético no grupo ou instituição a que pertence. Profunda visão ministerial profissional do trabalho. Responsabilidade de representante religioso e espiritual com respeito devido às demais competências profissionais como médicos, psicólogos, etc., tendo sempre presente nossa autocrítica com relação às nossas limitações. Respeito, naturalidade e atenção às pessoas com distintas diferenças doutrinárias. Evitar sugestionalismo, sem também deixar de se posicionar nas ocasiões necessárias, colocando a necessidade das mudanças devidas. Vamos por partes.
Senso de responsabilidade. Toda vez que eu, você, minha irmã, meu irmão, queira exercer senso de responsabilidade, não se esqueça, você vai ter que exercer também um senso de sacrifício e de renúncia. Ninguém se torna alguém responsável se não tiver senso de sacrifício e renúncia. Porque você tem que abrir mão de várias coisas, de privilégios e de regalias, para fazer cumprir aquela responsabilidade. Vivenciar o ministério da confidência. Tá difícil hoje. Pastor, eu vou te contar algo que é segredo. Fica entre o senhor e eu. Perfeito. Daqui a pouco, o pastor começa a ter língua coçando. Sem querer querendo, ele compartilha com A, com B, que segundo ele é o meu círculo de confiança. Ei, não existe não. Desculpe a franqueza, não existe não. Se um pastor confidencia um segredo de um membro, até para sua esposa, ele deveria fazer isso aqui, ó. Até para sua esposa. Mas se ele é o primeiro a contar para sua esposa vai ser a primeira, e eu falo com profundo respeito, por favor, respeito, vai contar para outros. Daqui a pouquinho já tem a metade ou um terço da igreja sabendo. Núcleo de confiança dela, né? Exatamente. Irmãos, como isso é complicado. Eu canso de ouvir, eu não confio mais em pastor, porque são uns bocões, boca grande, falam demais. Tristemente eu vejo que alguns o são e estão manchando a conduta daqueles que querem viver a vida com seriedade. Buscar sempre o discernimento sem ser inconsequente e precipitado omitir opiniões. Quando um problema é levado a um líder, nunca avaliar através de uma só versão. De preferência, ele tem que ouvir 3 versões e, se possível, com 2 ou 3 testemunhas. Lá daí ele chegar a uma conclusão se aquilo que está sendo levado a ele é verdade ou é uma fofoca. E alguns tomam partido em favor de A e de B. Jamais o líder deve tomar partido. Por mais que o irmão lhe seja amigo ou tenha afinidade, ele tem que agir com imparcialidade. Conheci um pastor na Argentina, eu não conheci outro igual a ele até hoje. Não que ele seja perfeito, tem falhas como qualquer um de nós. Mas explodiu um problema de fofoca na igreja. E de púlpito, na ceia do Senhor, ele falou: nós vamos investigar quem são os cabeças dessa fofocada toda, e na próxima ceia nós estaremos apresentando os fofoqueiros e vamos discipliná-los por 1 ano. Vão ficar 1 ano sem exercer qualquer atividade na igreja. Coincidentemente, no mês seguinte, eu fui convidado a estar ministrando um trabalho com obreiros e o pastor pediu que eu ficasse para o domingo aqui, a ceia do Senhor. E aí está. Aí chega o momento do pastor apresentar a igreja ao grupo dos fofoqueiros que seriam disciplinados por 1 ano. Para minha surpresa e da igreja, quem eram os cabeças da fofoca? A esposa do pastor e a sua filha mais velha. E aí vários obreiros: pastor, é a sua esposa, é a sua filha mais velha, como é que pode isso? Meu irmão, o exemplo tem que começar na minha casa. Se na minha casa não começa o exemplo, como é que eu vou querer trazer exemplo aqui para a igreja? Então, meus irmãos, eu voto e assino embaixo. Disciplina para minha esposa, 1 ano. Para minha filha mais velha, 1 ano. Porque elas encabeçaram uma turminha de fofoca na igreja. E eu não tenho. Pode ser minha esposa, pode ser minha filha, pode ser a pessoa que eu mais ame. O exemplo começa na minha casa. A igreja é de pé aplaudiu o pastor. Até hoje eu nunca vi isso. Se existir, glória a Deus. Mas eu nunca vi isso. O pastor
Depois que foi feita uma investigação profunda, descobri que a esposa e a filha mais velha estavam envolvidos com várias fofocas, até pesadas. Discipliná-las, eu disse: caramba, esse aí é homem de Deus. Esse aí não poupou a família, porque ele deixou bem claro no púlpito: se o exemplo não começa na minha casa, que moral eu vou ter dentro da casa do Senhor? Que Deus nos ajude, irmãos. O exemplo tem que começar dentro da nossa casa, da nossa família. Vamos ser pastores da nossa família, primeiro, para depois queremos ser líderes na casa de Deus. É bíblico ou não é bíblico? Claro que é bíblico. Se aquele não sabe governar a sua própria casa, como é que vai querer governar a casa de Deus? 1 Timóteo capítulo Pastor, 3 nem está lá. tudo não se leva aos pastores. Eu nunca levei a minha vida para pastores, não. O senhor me desculpa se eu estiver errada, mas eu sempre levo para o pastor dos pastores, o Senhor Jesus. Eu apresento tudo para o Senhor. Mas veja bem, depende do nível de gravidade, número um. Tudo tem que ser avaliado bem claramente, o nível de gravidade. E até que ponto esse nível de gravidade está fraturando a unidade da igreja. E E aí, depois eu nesse fui. caso, sim. Aí eu fui depois informado, né? Porque depois eu sentei direitinho com o pastor. Eu questionei, claro, respeitosamente. Aí eu sentei com o pastor, ele me explicou: não, minha esposa já estava envolvida nisso há meses. Eu falei: o quê? E ela estava escondendo de mim. Oh, aí outro assunto. E ela estava sendo uma pessoa que estava incentivando uma fratura dentro do corpo. Sem ela, não era a intenção dela, mas ela estava motivando, estava dando espaço, estava dando legalidade a outro grupo que queria realmente me derrubar do ministério e quebrar a igreja. Eu falei: opa, é diferente. Se a sua esposa e sua filha estavam dando legalidade, não vejo outra saída. Entende? Tem que realmente dar esse exemplo dentro da própria casa. Agora, se é uma coisa mais banal, tudo bem, não haveria necessidade. Mas se o senhor está. Não, eu tenho provas, eu tenho 11 testemunhas. Opa, eu já não falo mais nada. Se tem 11 testemunhas no meio do caminho, aí já muda o assunto, entendeu? Mas se é uma coisa banal, irmã Ruth, não há necessidade, concordo com a senhora, não há necessidade. Mas se é uma coisa que chega a esse nível de gravidade, a ponto da Sim. família do pastor estar envolvido para dar legalidade a um grupo para dividir igreja, aí a coisa é grave. Aí a coisa realmente tem que ser levada, como digo, na ponta da faca, para que a coisa não volte a se repetir. Para que fique o exemplo, né? E que caia o temor de Deus junto à igreja. Nesse caso, né, a outra parte aqui, ó, ser amoroso, humilde e discreto nas situações diversas. Nesse caso, esse pastor, né, vou mencionar o mesmo dele, né, chama-se pastor Miguel Ángel, agiu com amor, com humildade, com discrição e foi com uma certa energia, porém com amor, em expor essa situação. Saber claramente, buscar saber o que é ético no grupo ou instituição que pertence. Isso é muito variável, vai de igreja para igreja, denominação para denominação. Ainda que existem as regras bíblicas que devem ser gerais a todos. Profunda visão ministerial no trabalho. Responsabilidade de representante religioso e espiritual, ou seja, a responsabilidade tem que ser clara em tudo que se faça em favor do reino de Deus. Respeito, naturalidade e atenção às pessoas com distintas diferenças doutrinárias. Tem líderes que infelizmente discriminam. Não, o camarada é batista, o camarada é presbiteriano, o camarada é congregacional, o camarada é Assembleia de Deus. Ei, nossa visão é o reino, nossa visão não é a bandeira denominacional. Embora temos que aprender a respeitar, né, a bandeira denominacional. Se você é um assembleiano e é convidado a pregar numa igreja batista tradicional, esqueça-se de falar línguas. Esqueça de falar de dons espirituais, porque os batistas tradicionais não entendem isso. Então, pregue só o evangelho, não entre nesses pontos doutrinários e assim por diante. Evitar sugestionalismo, ou seja, sem também deixar de se posicionar nas ocasiões necessárias, colocando a necessidade das mudanças devidas. Mudança sempre dói, né? Porque quando é feita uma mudança, ela tem que ser na igreja, no caso, nos trabalhos da igreja, na ação do ministério da igreja, tudo tem que ser bem calculado para não provocar maiores danos. Mas eu repito, toda mudança sempre vai de uma forma ou de outra doer um pouco. Ética na função pastoral. Ética.
Como é que o pastor age? Com relação ao pastor e sua função, em especial no contato em relação com os membros, está aqui na nossa apostila, se faz necessário também sugerir devidas atitudes para que, mediante o cotidiano do trabalho e experiências vividas, se formule alguns princípios práticos que só vêm para edificar. Exemplo: evitar estado de conformação do aconselhado, até minimização dos problemas por parte do fiel do pastor. Confronto versus conforto. Está lá no Colossenses 3,16, Romanos 15,14, Colossenses 1,28, Atos 20,31. Evitar falsas posturas e hipocrisia para com os outros. Importante isso. Mesmo enfrentando pressões, demonstrar ser totalmente cristocêntrico, ou seja, evitar colocar sua própria opinião, mas estar sempre fincado ou alicerçado dentro da visão bíblico-cristocêntrica. As razões devem ser menores do que os problemas. Muitas das vezes, ao invés de apresentarmos soluções e razões, nós somos divulgadores de muitos problemas. Temos que aprender a lidar com cada problema e de cada problema tirarmos uma solução. Deve-se ter uma flexibilidade mais que uma linha sistematicamente traçada, desde que essa flexibilidade não fira os princípios da palavra de Deus. Que o salvador da pátria é Deus. Há momentos que devemos respeitar posições contraditórias ou contrárias às corretas. É o chamado politicamente correto. Então nós temos que ser também muito cuidadosos. Se um grupo votou pela maioria de uma opinião assim, e você está contrário, desde que esta sua contrariedade não esteja ferindo os princípios da palavra de Deus, fica na sua. Nem toda contrariedade vai estar indo de contramão ao que Deus quer. É o que diz a Bíblia, né? O povo queria quem? A um rei. Queria o que veio Saul. Samuel não gostou. E muitas das vezes na igreja acontece isso, né? Muitas das vezes as pessoas não querem a vontade de Deus, querem a sua própria vontade. E você não gosta. Não, tá errado. O povo está querendo a vontade deles. Então, se a maioria está querendo a vontade deles, que a maioria sofra as consequências. Mas você, que se colocou ao contrário, não seja uma pedra no tropeço. Fica na tua e deixa as coisas correrem dentro das consequências que foram escolhidas pelas escolhas. Deve-se evitar exagerado envolvimento emocional. Isso aqui é importante. Tem gente que se envolve de cabeça com o problema de terceiros. Não, isso é errado. E o pastor da igreja, ou o aconselhador, quem seja, deve se envolver até um certo ponto. De um ponto para cá, ele tem que se preservar, porque ele é um ser que tem emoções. E é perigoso que ele se envolva emocionalmente de forma exagerada. Ser simpático, ser solidário é uma coisa. Exageradamente envolvido emocionalmente é outra coisa. Prepotência e autoritarismo. Não dá aquela ideia que quem manda aqui sou eu que tenho a verdade, e estou aqui impondo o que eu acho por bem conveniente. Não. Sempre procuraremos usar a Bíblia como regra de fé e como bússola orientadora. Crítico cínico versus submissão e humildade. Tem muito disso, irmãos. Aquele crítico cínico em contraposição com a submissão e humildade exigida pela palavra de Deus. Nós vamos fechar essa página 14, né, que é até onde vamos conseguir chegar na finalização desta matéria. Pastor, líder na sociedade organizada. Eu não sei vocês, né? A quem os mais velhos aqui, que estamos aqui nesta telinha, sou eu, irmã Ruth. Não me arrisco a dizer, por questão de respeito e ética, os demais, mas vamos dizer que eu e o irmão Ruth estamos, e irmã Sandra, me permita, nós três. Mas no meu tempo de cristão, estou falando quando eu conhecia Cristo há 56 anos atrás, o nome pastor tinha um peso enorme, como também o nome padre. Não sei se vocês se lembram disso. Padre pastor há 50 anos atrás, que peso tinha esse nome?
Meu Deus! Era como anjos vivos do próprio Deus na terra. Mas com o passar do tempo, tanto o nome pastor e padre caíram numa descredibilidade extrema. Não que hoje, entendamos isso aqui, e não estamos aqui generalizando, não tenhamos pastores sérios que sejam homens de Deus. Até padres. Eu conheço padres que não se envolvem com essa porcaria de pedofilia e coisas parecidas, mas se você olha para o perfil do padre, meu Deus, ele parece um pastor. Eu conheço 3 aqui na América, que eu tiro o chapéu. Eu falei, meu Deus, quem dera que pastores aprendessem a seguir a postura ética deste padre. E eu me dou bem com eles. E eles me dão bem comigo, entendeu? Só a gente, digamos, dá uns atritos quando chega no caso de Maria. Mas dos 3 que eu convivo, um já está se convencendo por causa do Papa Leão XIV. Maria não tem nada. A bola de Maria tá murcha. Assim mesmo, ele fala comigo por telefone. Inclusive, ele é do Rio de Janeiro. A bola de Maria não é mais intercessora. Ah, então ela foi um. É do tempo, né? Enchendo muito a bola de Maria, mas cheguei à conclusão, lendo a Bíblia, que Maria não é mediadora, não. Glória a Deus, glória a Deus. Então você não. Não, essa eu tô contra. Eu tô tendo problemas aqui na minha paróquia. Porque eu tô ensinando que quem é o mediador é Jesus. Ih, rapaz, quando é que você veio ao Brasil aí para pregar na minha paróquia? Já me convidou umas 2 vezes. Eu falei, eu vou. Se os seus feligreses não se ofenderem, não, eu falo de ti quase toda a missa. Eu tenho um amigo pastor lá nos Estados Unidos, assim, e ele respeita todos nós. Então pode chamar ele, tá? Meus irmãos, orem por mim. E quando sair o meu documento, vai ser a 3ª vez que eu vou pregar numa igreja católica na minha vida, né? Preguei há 38 anos na Catedral de Assunção, capital do Paraguai. E acredite você se quiser, quem me convidou foi o bispo local. Uau! É uma história muito longa, não vou entrar nos detalhes, né? O bispo me convidou, tinham mais de 300 pessoas na Catedral de Assunção, eu nunca me esqueço. E o Espírito Santo faz o apelo. Eu falei, que não fazer um apelo dentro de uma missa? E eu não aguentei. Aí eu falei com o bispo, posso fazer um convite para o povo vir à frente para receber a oração? Não é normal, mas conhecendo o senhor, que eu já lhe conheço há algum tempo, sei que o senhor não vai fazer nenhuma gracinha, assim mesmo, falando em espanhol, nenhuma gracinha. Irmãos, para minha surpresa, 47 pessoas foram na frente receber a oração. E daquelas 47 eu vim saber que 11 confessaram Jesus como seu Senhor e Salvador. E depois de alguns meses saíram da Igreja Católica e se tornaram servas e servos do Senhor. Então eu cheguei à conclusão, irmãos, aonde Deus me mandar eu envio. Se eu tenho que pregar num centro de Umbanda, eu prego. Se eu tenho que falar do Evangelho num terreiro de Umbanda, num centro, se eu tenho que falar numa mesquita muçulmana, eu não tenho problema. Se o Espírito Santo está falando comigo, vai, que eu estou contigo, eu vou. Mas se ele não me falar, não sou louco, né? Não sou louco. Então, depois que eu receber o meu documento, eu em Brasil, com certeza eu vou pregar nessa igreja lá no Rio de Janeiro e vamos ver o que Jesus vai fazer, né? Como o apóstolo Paulo mesmo disse, pregar dentro e fora de tempo. Mas vamos terminar então essa página 14. Eu estou mencionando isso, né, porque hoje, como esse nome pastor e padre são tão descredibilizados por causa do seu comportamento. Este tema envolvendo ainda o campo da ética ministerial mostra o pastor na sua função de líder comunitário, tendo em vista hoje o papel não pouco expressivo na comunidade cristã evangélica brasileira, onde o pastor exerce um papel de importância na sociedade, mas bem que o mesmo poderia de ser relevância maior se todos deixassem de lado a herança negativa de uma hermenêutica errônea de que do mundo não somos, o que de certa forma é claro, mas de uma outra ótica deveríamos ter maior evidência como líderes do povo e não somente de nossa congregação.
No livro Bioética nos mostra com maior amplitude as expectativas da sociedade concernente nossa posição cristã evangélica sobre problemas profundos como reprodução, aborto, suicídio, eutanásia, desenvolvimento genético, depressões e outros temas atuais. Para de forma simplificada e generalizada, pautamos alguns pontos, ou seja, os pastores deveriam ser referência no meio de um mundo podre que nós estamos vivendo, deveriam influenciar toda a sociedade como um todo, e não apenas o nosso meio evangélico, né? Parece que os pastores são trabalhados, né, ou são formados para trabalharem com seus peixinhos, esqueceram-se que o mundo é um campo muito amplo, que podemos sim, como homens de Deus e mulheres de Deus, exercermos uma influência altamente positiva. Vamos ver esses pontos de forma simplificada e generalizada. Liderança madura em fé, representante eficaz na área religiosa, posição firme e integral da cidadania e política, sem comprometimento da fé e da doutrina. Convicção da fé cristã não deixa de trazer consigo uma aprovação pública, um senso de responsabilidade e uma visível maturidade na visão do povo para com o pastor. Eu bato na tecla. Já me perguntaram muitas vezes, ei, pastor pode se envolver com política? Eu sou categórico. Não. Me prova isso na Bíblia, eu te provo. E aí vão as cartas de Paulo. Aí alguns vêm com argumento. Mas José e Daniel foram políticos. Ei, ali foram casos excepcionais, casos extraordinários, casos separados, que nunca mais voltaram a se repetir. Porque ali foram com um propósito específico e claro. Se você se lembra, José se tornou um político para cumprir um propósito de Deus. Daniel se converteu em um político na Babilônica para cumprir um propósito específico de Deus. E hoje, qual é a desculpa? Não, eu tenho que representar o povo de Deus no meio dos políticos. Não, errado, eu não preciso da política para representar o povo. Se o pastor tem testemunho suficiente, ele por si só, em Cristo Jesus, pode representar o povo. Eu ganhei antipatia, lá infelizmente, com muitos pastores hoje no Brasil que são envolvidos com política, porque eles caem na bobagem, irmãos, caem na bobagem e perguntam, e aí, o que o irmão acha de eu, pastor, ser político? Mas eu vou ser sincero, vou perder a amizade contigo, mas eu não vou perder minha amizade com Deus. Você deu uma bola errada. Hã? Você quer dizer que eu errei? Claro. Mas José, não venha com essa desculpa de José e Daniel, ali foram casos à parte. Ei, você quer dizer que a minha tendência é de me corromper com o tempo? Sim, senhor. Eu não preciso ser prostituto para ganhar os prostitutos. Eu não preciso de ser louco para ganhar os loucos. Foi uma analogia que Paulo colocou, né? Temos que nos fazer de louco para ganhar os loucos, de ser gregos para fazer gregos, mas para ganhar prostituta eu não preciso ser prostituto. Oh, meu Deus! Então hoje os pastores, infelizmente, estão buscando conveniências pessoais, ao invés de entenderem que nós, em Cristo, temos o poder em Cristo. Vou repetir, nós sozinhos não. Em Cristo, não precisamos de política para influenciar a sociedade. Paulo precisou de política para influenciar o Império Romano? Responda-me, ele precisou? E por que nós precisaremos? Temos que orar pelos políticos, respeitá-los, ainda que sabemos que a tendência de corrupção no meio político é grandíssima e que Deus tenha deles a sua misericórdia. Aqui diz, boas relações políticas, governamentais estabelecidas, mesmo se as posições sejam de concordância ou de posições contrárias, com pontos específicos na visão edificadora do reino. Admitir e buscar ser um dos primeiros a alavancar nas responsabilidades sociais e filantrópicas. Nós, como servos de Deus, podemos fazer sim uma diferença enorme. O nosso testemunho tem que falar mais alto do que qualquer envolvimento nosso com política. Desculpe, irmãos, a Bíblia não me ensina a apoiar
que um pastor seja. Tanto que as Assembleias de Deus nos Estados Unidos, eu pertenço à Assembleia de Deus dos Estados Unidos, não admite no seu quadro de pastores nenhum que exerça atividade política. Quer ser deputado, quer ser senador, deixa de ser pastor. Já, infelizmente, no Brasil, se abriu essa porta e agora? Há algumas convenções, se não me engano, a Convenção Batista do Brasil também não aceita. A presbiteriana já aceita, mas a Convenção Batista do Brasil não aceita pastores batistas exercendo cargo político. Mas é uma coisa também voltada à mentalidade e a ter uma mente aberta ao que a Bíblia nos ensina. Eu quero fechar aqui essa parte. A comunidade de fé e seu líder. Dentro de uma teologia pentecostal, agora vamos falar mais voltado para nós, a teologia pentecostal, onde o normal é vivenciar a fé em Cristo Jesus na ação atual do Espírito Santo, bem como dotado da mesma fé irresponsável e madura, sem extremos, focalizamos o aspecto espiritual da função e da pessoa do líder nos seguintes pontos em resumo: conduzir, vivenciar a fé, esperança e convicção, conforto e amparo, confronto e guerra, coinonia, união do corpo de Cristo, santidade, modelo de vida do cristão. Em outras palavras, o pastor, o líder, tem que demonstrar que ele está conduzindo o rebanho para ver o crescimento do mesmo para a glória de Deus. Tem que vivenciar a fé como modelo e como exemplo do rebanho. Precisa transferir e demonstrar esperança e convicção apesar dos dias sombrios que estamos vivendo. Precisa sempre ter uma palavra e uma postura de que transfira e demonstre conforto e amparo. Que deixe bem claro o ministro, né, que estamos em guerra, que nós não podemos passar a mão na cabecinha do pecado ou do diabo. Com hoje muitos pastores, para estarem bem com todos, não falam mais de pecado nos púlpitos e nas suas pregações, ou seja, não estão mais confrontando as pessoas com a palavra de Deus. A coinonia é que deveria ser mais valorizada, ou seja, cada líder, pastor, deveria batalhar pela união do corpo de Cristo, independentemente de situações que envolvam que aquele membro é melhor do que o outro financeiro ou socialmente. Todos deveriam ser enxergados como mesmos olhos, sem dar favoritismo a um ao outro por causa da sua situação social ou financeira. E a santidade deve ser o modelo de vida de cada cristão, começando dos seus líderes, começando dos seus pastores. Se eu vivo uma vida santa, esta vida santa vai contagiar a outros a viverem esta vida santa. Se eu não vivo esta vida santa, é claro que eu vou ser nada contagiado pelo mesmo. Eu quero fechar a aula de hoje e esta matéria relendo, porque já lemos na aula passada. A carta aos Hebreus, capítulo 13. Porque, na verdade, é um conselho e uma advertência. E, ao mesmo tempo, uma grande orientação das Escrituras Sagradas que hoje não é muito levada em consideração. Hebreus capítulo 13, só se menciona o versículo 17, mas para cumprir o 17 temos que cumprir o 7. Então vamos a Hebreus 13, 7. Hebreus 13, 7 nos diz: lembrai-vos dos vossos guias, uma outra tradução diz, dos vossos pastores, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, ou o meio de vida, ou o estilo de sua vida, imitai a fé que tiveram. Esse é o versículo 7. O versículo 17. Obedecei aos vossos pastores e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros.
Só podemos obedecer, irmãos, aos pastores que vivem uma fé que agrada ao coração de Deus. A tradução que eu acabei de ler agora, eu li na Almeida atualizada, mas na corrigida, ela deixa também patente, né, esta necessidade de entendermos como é importante. Está lá no versículo 7. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atendendo para a sua maneira de viver. Como é que eu posso obedecer um pastor, né, e imitá-lo, se ele não tem uma fé genuína e uma maneira de viver ética que agrade ao coração de Deus? Que Deus muito nos abençoe, nos ajude a praticarmos esta matéria das nossas vidas, embora alguns de nós aqui não sejamos pastores e nem ministros, mas que esta matéria sirva para todos nós como membros de igreja, por igual, primeiramente como membros. E nós que somos pastores, líderes, que temos uma responsabilidade na obra do Senhor, que Deus use de compaixão para com cada um de nós. Não somos perfeitos, somos falhos, somos pecadores, temos enormes falhas, grandes imperfeições, mas estamos nos esforçando, lutando para agradarmos ao coração de Deus e lutando para estarmos o mais agarrados possíveis com este livro, não é verdade? E fazer deste livro o nosso manual de vida. Quero aqui nesta última aula agradecer a todos vocês que puderam estar conosco, irmã Ruth Soares Basílio. Deus abençoe, irmã Ruth. Vem lá de trás. Ei, irmã Ruth, veterana conosco. Igualzinho a irmã Giane, né? Irmã Giane, pensei que irmã Giane ia descolar da gente. É ruim que irmã Giane descolou, está conosco até aqui. Graças a Deus. Uma alegria muito grande. Irmã Sandra também vem lá de trás. Irmã Maria Bandeirinha foi e voltou, né? Tipo bolinha de ping-pong, né? Mas ela foi por pouco tempo, voltou de novo, graças a Deus. Irmão Wellington também, já há um bom tempo estamos juntos. Deus continue abençoando. Irmão José Carlos de Souza, esse é outro lá, tá lá de trás, veterano. Ei, irmão José Carlos, né? Serão 3 certificados. Meu Deus, pastora Priscila, muito obrigado. Muito tocante ao seu áudio que a senhora deixou hoje no grupo. Deus poderosamente continue derramando as suas bênçãos. Irmã Fabiana, hoje não pôde estar visibilizado. Eu vou estar fazendo contato via telefone ou via mensagem de áudio com alguns de vocês, né? Para fazermos alguns pequenos ajustes. Não serão todos que eu vou estar fazendo contato, mas aqui a grande maioria está fechando esta matéria hoje, né? Alguns outros que estarão continuando. Os que estarão continuando, eu vou estar fazendo um contato via telefone para nós apenas fazermos alguns ajustes para então no dia 9 estaremos recomeçando, claro, com um grupo sensivelmente pequeno aqui do bacharel em teologia. Lembrando que na próxima segunda-feira será prova, unicamente prova, anotaram? 8h30 da noite. Os que puderem ser os mais pontuais possíveis, ficamos felizes e agradecidos, tá? Eu sei que às vezes não é possível, mas vamos batalhar, nos organizar da melhor maneira possível, para 8h30 estarmos aqui. Estudem aqueles exercícios que já enviamos o gabarito, né? Já postamos o gabarito, dali vamos tirar 10 questões, 10 questõezinhas daqueles exercícios. Vamos agradecer o Senhor nosso Deus, vamos pedir nossa irmã veterana, irmã Jeane. Eita, irmã Jeane, vou sentir a sua falta, irmã Jeane, mas no ano que vem vamos conseguir a licença para ter o mestrado. Se a irmã Jeane se animar a ir para o mestrado, aí é com ela. Aí não quero colocar em posição. Não, me avise, né? Pastor, me avise sim, tá? Se alguém aqui tiver ânimo para o ano que vem, eu já recebi uma correspondência do governo americano que entre junho e setembro estaremos conseguindo a nossa licença para irmos para o mestrado e para o doutorado. Se algum de vocês se animarem, eu estarei fazendo contato e aí é com vocês, né? Ninguém é obrigado a ir para o mestrado e para o doutorado. Para me aguentar mais tempo, haja coração e haja paciência de Jó. Mas muito obrigado, de coração. A vocês que já fizeram também o pagamento
deste mês de fevereiro. Muito obrigado. Os que ainda não fizeram, tem até o sábado. Tem até o sábado e sem a multa, né? No domingo, 1º de março, já está a multinha dos $10. Imagina, então, abra o seu áudio, estará agradecendo a Deus com uma palavra de oração, finalizando a nossa aula de hoje, e aqui dando algum... Não o bye-bye, né? O bye-bye vamos dar na próxima aula, né? Porque não vamos estar aqui fazendo prova. E aí voltaremos no dia 9 com um grupo bem reduzido aqui, né? Serão poucos alunos, mas nós estaremos continuando aqui com a nossa batalha do curso Bacharel em Teologia, né? E esperando também todos, na medida do possível, em 29 de agosto, na cidade de Framingham. Eu creio que vai encaixar todo mundo, né? Porque vai dar tempo para fechar as matérias que alguns precisam eliminar, para que então possa todo esse grupão aqui bonito estarmos juntos no dia 29 de agosto, ali na formatura do curso básico, do curso médio e do curso bacharel em teologia. Muito obrigado a todos, Deus os abençoe. Irmã Jane, o sobrenome dela até hoje eu me engasgo. Waschkiewicz. Waschkiewicz, papai do céu, é coisa de polaco mesmo. Vejo vocês na próxima segunda, 2 de março, 8h30, pontualmente, se possível, para a nossa provinha. Irmã Jane, por favor, nos despedindo com uma palavra de oração. Sim, Senhor, obrigada, Pai, por mais esse dia de hoje, Senhor, que eu sei que muitos de nós hoje tivemos problemas, mas estamos aqui reunidos, Senhor, para que o Senhor possa nos abençoar nesse último dia de aula com os meus irmãos em classe, Senhor. Te damos, Pai. Muito obrigada pela vida do nosso pastor Luiz Prestes e pela família dele, que o Senhor tem sustentado sempre, Pai. Graças te damos, Senhor. Vai continuar sustentando muito, muito mais, Senhor. E que o Senhor possa, assim, colocar no coração de cada um de nós, para que possamos se reunir novamente em classe de aula, Senhor, se sim for da tua vontade, ó Pai. Aleluia. E te agradeço muito, muito, Senhor, pela vida de cada irmão, Senhor. Cada irmão que se organizou do seu trabalho, que teve um tempo para tirar, para estarmos em classe, Senhor. Muito obrigada pela sabedoria que o Senhor nos concedeu, Senhor Jesus. Graças e eu sou muito, muito grata, Senhor, por cada um desses alunos e pelos nossos professores, incluindo também o nosso professor Kleber, Senhor. Exatamente. Muito abençoa obrigada, teu filho, Senhor. Abençoa teu nós filho Kleber. Nós agradecemos muito pela essa matéria, que nós possamos ver, Senhor Jesus, que cada palavra que foi dita nesses anos aqui reunidos, Senhor, que nós vamos poder praticá-las, ó Pai. Muito obrigada, Senhor Jesus. E nós contamos com a tua presença nas nossas vidas. Amém, Pai. Amém. Amém, amém. Nosso lema para terminarmos: seriedade, compromisso, disciplina. Seriedade, compromisso, disciplina. Seriedade, compromisso, disciplina. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o que? A honra, a glória e o poder. Enorme no coração de vocês. Próxima segunda, 2 de março, 8h30 da noite, aqui juntinhos na nossa prova de teologia pastoral. Muito obrigado a todos. Deus os abençoe. Já com saudades de alguns de vocês, mas eu acredito que breve voltaremos a estar juntinhos, se Deus quiser, ou na continuação ou em outra escala que seria o mestrado em teologia. Muito obrigado, a paz do Senhor. Verei alguns de vocês na prova e depois da prova só lá na nossa formatura em agosto, e a gente vai criar o grupo dos formandos. Fiquem ligados. Muito obrigado. Deus nos abençoe, a paz do Senhor. A paz